E se você está vivo, pode ter certeza que Deus está contando com você nessa terra, né? Porque quando Ele não precisar mais de você aqui, Ele vai te levar. Mas se você está vivo, mas Elisete, você não sabe. Eu estou viva, mas eu estou na luta, eu estou na prova. Olha, meu filho, passa essa luta e essa prova dando glória. Dando glória. Passa nessa luta e nessa prova dando glória a Deus, que tem pessoas te observando, tem pessoas te olhando. Uns estão torcendo, ele vai ter vitória. Outros estão falando, não vai conseguir, vai desistir. Mas você tem lá os anjos, né? Que estão lá torcendo por você. Vamos lá, você vai vencer esse deserto. Você vai entrar em Canaã. Nós não somos daqueles que desistem, nós somos daqueles que avançam. Então não importa, a luta faz parte até para a gente se exercitar, sabia? Praticar os exercícios na vida espiritual, na vida emocional, na vida física, na vida material. Luta é treinamento, irmão, para você ficar mais forte. Você não vai para a academia, né? Eu já estou com 60 e alguma coisa, então eu tenho que ir lá fazer a musculação, porque o que vai me manter de pé não são meus ossos, são os músculos. Então tem que fazer o exercício. Às vezes dói, o exercício dói, é doloroso. Sabe, no início eu vou assim, com uma preguiça. Meu marido é preguiçoso, eu estou convencendo ele. Ele vai, reclama, acorda no outro dia com dor. Eu não quero não. Meu filho, a gente precisa, porque se você quer evitar uma cadeira de roda, você quer evitar uma muleta, você quer evitar estar andando com a bengala, tem que fazer exercício. Porque é um músculo que mantém. A fé é a mesma coisa. A nossa fé é um músculo espiritual que nos mantém na corrida da trajetória da vida. Então, tudo que é de mão beijada, a gente não valoriza. Muitas vezes, quando a vida está assim, naquela maré mansa, a gente deita, né? Ali na cama, fica lá acomodado. Aí não, Deus, não, eu quero te levar para algo grande. Eu quero te dar experiência, que até para a tua geração, para ela ver que vale a pena treinar os músculos da fé. E a fé crescente, sabe? E a única voz que Deus ouve é a voz da fé, sabe? A Bíblia diz em Hebreus 10, 38, mas o meu justo viverá da fé. E se ele recuar, pensar em voltar atrás, quiser parar, aí Deus tem sempre, a minha alma não tem prazer nele. Então, sabe? Se eu perguntar aqui, quem não está passando por adversidade, você não está nesse mundo. Porque Jesus não enganou ninguém. Quando ele fala no Evangelho de João, no capítulo 16, o versículo 33, lá, ele está falando para os discípulos, fazendo as suas despedidas finais. E ele diz, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Olha, porque eu venci. Ele deu a dica aí. Não deixe o desânimo tomar conta da tua alma. Ânimo vem da alma. Então você tem que ter uma alma animada. Eu não sei o que você está vivendo, mas pelos olhos da fé você vai fazer como Paulo. Eu não ando mais pelo que eu vejo, mas eu ando pela fé. Então eu sei que eu tenho direito à eternidade, que eu tenho direito a uma vida de vitória e de conquista, vencendo os obstáculos, né? Porque tem uma torcida do inimigo aí, sabe? Ele não vai, ela não vai, não. Não, nós somos mais do que vencedores através de Jesus Cristo. Por isso você tem que conhecer a palavra, porque na hora da adversidade, a palavra vem à sua mente, né? Paulo fala em 1 Coríntios 15, 57, 58. Mas graças a Deus que nos dá a vitória. Olha, é Deus quem nos dá a vitória. Por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas para ter a vitória tem que fazer o que está no 58. Portanto, queridos irmãos, sede firme, constante, abundante na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Só é firme quem tem fundamento. O nosso fundamento é a palavra. O nosso fundamento é a nossa fé na palavra de Deus. E aí a gente não para no meio do caminho, a gente não olha para trás, a gente não desiste, porque a gente está firmado.
O barco pode balançar, mas ele não vai cair, você não vai se afogar. Você vai chegar do outro lado. Você crê nisso? Eu creio. Né? Então, olhe para Jesus. E esse ano é o ano de frutificar. Né? E para que a Bíblia é linda, a Bíblia nos compara a uma árvore. E o Salmo 1 fala isso, né? Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor. E na sua lei medita de dia e de noite. E ele será como o quê? Como a árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto na estação própria. E tudo quanto fizer, prosperará. Então, nós somos comparados a uma árvore, sabe? Vai ver a árvore genealógica de Jesus. Tem uma árvore, tem um fundamento lá. Né? Tem os patriarcas. Começa lá a mudança com Abraão. Né? Começou toda uma trajetória. Então, a árvore, para que ela possa produzir bons frutos, ela tem que estar enraizada primeiro num bom solo. Por isso que lá em Marcos 4 fala dos 4 tipos de solo, sabe? Que Jesus estava falando essa parábola, comparando ao homem, que ele, como uma árvore, tem que estar enraizado num tipo de solo certo. Mas antes de falar do 4, ele falou de 3 tipos de solo, que a gente de vez em quando pode estar enraizado. Ele falou da semente que é lançada lá à beira do caminho, né? Aí aquela semente não vai produzir raiz, não vai nascer árvore, não vai ter resistência. E aí ele fala daquele segundo solo, da semente que é lançada no meio dos espinhos. Né? E aí cresceu uma árvorezinha, mas ficou sufocada no meio dos espinhos. Não criou raiz. Aí falou da outra semente que foi lançada num solo pedregoso, cheio de pedras. Sabe, que são os obstáculos da vida, que às vezes a gente para no meio deles. E aí também não tinha raiz, não cresceu e não produziu fruto. Mas falou de um solo, que é a boa terra. Então, quando eu li essa parábola, eu lembro que a gente às vezes passa por esses 3 tipos de solo. Às vezes a gente é o solo que lança semente, a gente até lê a palavra, mas as coisas do dia a dia, a gente é levada... Sabe, e a semente não caiu aqui, ficou na beira do caminho, não cria raiz. A gente não prioriza a palavra, a gente dá atenção a tantas coisas, dificuldades. Às vezes, o nosso coração está um solo cheio de espinho, cheio de amargura, cheio de rancor, cheio de ressentimento, cheio de tristeza. E a semente não cria raiz e não vai produzir frutos. Então, a gente tem que estar analisando o solo do nosso coração. E às vezes cai e está cheio de pedras. A gente só está vendo as dificuldades da vida. A gente para no meio das dificuldades. E aí a palavra não cria raiz. Mas tem um dia que a semente cai numa boa terra. Que seu coração hoje seja essa boa terra. Que a sua vida hoje seja essa boa terra. Porque eu creio que a palavra está sendo falada aqui desde o início através dos louvores. E eu tenho certeza que a semente está sendo lançada. E ela está criando raiz. E você vai sair daqui melhor do que você entrou. E você vai sair daqui com a sua fé mais forte. Crendo que você vai vencer as adversidades da vida. Então, que a gente possa sempre ser uma boa terra. Porque a palavra de Deus está sendo pregada. E é importante que o nosso coração possa ser limpo todos os dias. Para que essa boa terra, quando cai a semente, ela crie raiz. E aí diz que quando cria raiz, ela produz frutos. A 30, 60 e 100. Olha, eu tenho certeza que a palavra que está sendo falada desde o início aqui, já está caindo na boa terra que é seu coração. E você vai produzir bons frutos a 30, 60 e 100. Você crê nisso? Eu creio. Mas a gente tem que estar sempre pesquisando o solo do nosso coração. E como é o ano de frutificar, para que a gente possa produzir bons frutos, nós precisamos estar
com o solo do nosso coração preparado. E precisamos ter algumas raízes. E uma das raízes que eu quero falar hoje, que a gente precisa ter no solo da nossa vida, do nosso coração, é a raiz da sabedoria. Sabe? E eu acho lindo que, se você abrir a sua Bíblia, antes de ir para o texto principal, eu quero que você abra a sua Bíblia, no livro de Efésios, no capítulo 1, Paulo estava orando pela igreja de Éfeso. E aí Paulo estava pedindo a Deus que aquele povo da igreja de Éfeso, né, que era um povo que já conhecia a palavra, que tinha um conhecimento acerca de Cristo, e ele estava pedindo que aquela igreja de Éfeso obtivesse o espírito de sabedoria e o espírito de revelação. Está no versículo, Efésios capítulo 1, versículo 17, que diz assim, vamos ler o 16. O 15, pelo que, ouvindo eu também a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas... Bom, então aquele povo tinha a fé em Deus e tinha um amor a Deus. Né? Olha que coisa linda. Né? Eles tinham essas virtudes, mas Paulo estava fazendo também uma oração muito importante. E ele diz assim, eu oro para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Olha que coisa linda. Paulo estava falando para aquele povo da igreja de Éfeso, para que eles tivessem o espírito de sabedoria, porque Paulo sabia que eles iam ser treinados na área da fé, do amor, da fidelidade a Deus, para que eles não retrocedessem, para que eles não olhassem mais para trás, porque Paulo foi treinado para pedir a Deus esse espírito de sabedoria e de conhecimento, porque Paulo até tinha conhecimento secular e sabedoria. Ele era um homem que foi treinado aos pés de Gamaliel. Então ele conhecia até coisas acerca da palavra, mas ele foi treinado a partir daquele momento que ele teve um encontro com Deus, indo para o caminho de Damasco, para matar os cristãos, para ir lá prender. Ele teve um encontro com a verdadeira sabedoria, que era Cristo. E a vida dele mudou por completo. E ele passou a ter esse discernimento da parte de Deus. E aí ele estava orando por aquele povo que tinha amor a Deus, que era um povo que tinha fé, mas ele estava pedindo, eu quero que vocês tenham o espírito de sabedoria para vocês olharem a vida com o olhar de Deus. Então é muito interessante quando a gente, muito simples, o que é a sabedoria? A sabedoria que vem do alto é você ter olhar a sua vida com o olhar de Deus. E é tão interessante que quando a gente lê lá no livro de Tiago, no capítulo 1, a partir do versículo 2, Tiago aí era o irmão de Jesus. E é muito interessante que no início ele até duvidava de que ele era o Cristo. E depois da ressurreição ele entendeu e ele soube que ele estava ao lado do verdadeiro Cristo. Né? E aí ele fala... Sabe, muito sobre sabedoria do capítulo 3 de Tiago, você vai ver que ele fala a sabedoria que vem de Deus, né, vem do alto, e a sabedoria do mundo, né, que é diabólica, que é carnal. E aí ele diz, olha, que tendes por motivo de grande alegria o passardes por tribulação, porque a tribulação vai aumentar a nossa fé e vai dar firmeza no nosso caráter. E aí ele continua dizendo, quem não tem sabedoria, peça a Deus, que a todos dá, e não lança em rosto. Mas para pedir essa sabedoria a Deus, ele continua falando, peça porém com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada de um lado para outro. Então, o que eu tenho observado, a gente está vivendo num mundo que todos nós passamos por adversidade. Todos nós passamos por momentos de perdas, de crises financeiras, na área da saúde, na área dos relacionamentos. Mas só vai continuar
sendo fiel e temente a Deus e confiando nas promessas de Deus, quem tiver o espírito de sabedoria. Quem não tiver esse espírito vai desistir, vai duvidar do amor de Deus, vai duvidar do poder de Deus. Eu trabalho atendendo pessoas, tanto da igreja como secular, e eu tenho comentado com meu marido, a gente tem visto algumas pessoas que estão na casa de Deus até, mas não estão tendo sabedoria para ter o discernimento da parte de Deus, do que é um treinamento na sua vida, do que é que Deus está fazendo para lhe dar experiências, para falar como Jó. Antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas hoje eu te conheço de contigo andar. Olha a sabedoria que esse homem adquiriu, olha a maturidade espiritual, emocional, para enfrentar as adversidades da vida. Muitas vezes, casais novinhos, na primeira crise, 1 ano de casado, já quer separar, pastor. Não, incompatibilidade de gênios, não consigo lidar com a minha sogra, não consigo lidar com a minha cunhada. Olha, paz, já entreguei esse filho, chega, não dou mais conta, não consigo. Não, nós temos que pedir a sabedoria que vem do alto. Ela é pura, ela é pacífica, ela tem autocontrole, sabe? Aí eu quero que você vá lá para o livro de Provérbios, no capítulo 2, porque numa outra frase bem fácil, o que é sabedoria? É você viver uma vida com excelência, buscando dentro das tuas limitações, dar o seu melhor. Dentro das suas limitações como mulher, como esposa, como mãe, como adoradora, como profissional, como homem, como pai, como profissional, como amigo, como filho, dar o seu melhor. Quem tem o espírito de sabedoria, lida no seu dia a dia procurando dar o seu melhor, fazer o seu melhor, porque você tem um melhor aí dentro de você. E eu vou dizer, você ainda não desenvolveu todo esse potencial do seu melhor, porque eu tenho certeza, Deus está te treinando, não é para você dar o seu pior, é para você dar o seu melhor na vida espiritual, o seu melhor nos seus relacionamentos, o seu melhor na vida profissional. Aprenda, vamos aprender a olhar a vida com os olhos de Deus. Daniel deu o seu melhor, ele tinha um espírito de excelência, ele tinha essa sabedoria. Em tudo que ele passou, ele foi ali no período de Dario, lá para a cova dos leões, e lá na cova dos leões ele deu o seu melhor. O que ele estava fazendo lá na cova? Orando. Quando Daniel, estou aqui, rei. Eu estava orando e Deus fechou a boca dos leões e me salvou. Você está na cova? O que você está fazendo? Você está murmurando? Você está reclamando do governo? Está falando do patrão, está falando do marido? Não, comece a orar, comece a adorar, dê o seu melhor. E os leões vão fechar a boca e você vai cantar o seu hino da vitória. Sabe? Você olha para Esther, oh meu Deus. Esther, uma menina órfã, pai e mãe, perdeu pai, perdeu mãe, saiu da sua terra como escrava para ir para a Pérsia. Você vê lá no livro de Esther, mas se você vê o capítulo 2, o versículo 9, que Hegai olhou para Esther e ela tinha um espírito de sabedoria, porque quem tem espírito de sabedoria tem graça, sabe, tem equilíbrio, tem autocontrole, não é perfeito, é uma pessoa imperfeita, mas que tem a graça de Deus que a aperfeiçoa a cada dia. E viu graça em Esther.
E diz que ele preparou as melhores moças para estar com Esther e preparou o melhor quarto para Esther. Que a gente tenha esse espírito de sabedoria, que Deus vai preparar caminhos para você por onde você passar. Você vai ser diferente. Você vai agir diferente. Você vai atrair pessoas. Porque Esther chegou, não precisou falar nada. Regai preparou 7 moças diferentes. Essa menina tem algo. Eu vou preparar 7 moças diferentes. Eu vou mandar ela para um quarto especial. E ali ela foi preparada para chegar no palácio. Antes de chegar no palácio, ela foi treinada no sofrimento. Porque quem chega no palácio sem passar por sofrimento, fica deslumbrado com o palácio. Não tem preparo espiritual, emocional, físico e material. Joga tudo fora. A gente vê isso hoje numa garotada que é um youtuber da noite pro dia. Está tudo ficando doente da cabeça lá. Ó. Hoje eu vi um que foi um grande youtuber, tá de fralda. Tirou foto de fralda. Eu falei, perturbadinho da cabeça. Tudo que acontece antes do tempo da nossa vida não é para o nosso bem, é para o nosso mal. Então a gente tem que ter cuidado. Não quero antecipar nada na tua vida que Deus falou que não chegou a hora ainda. Que ao invés de bênção vai trazer problema para você. Você não tem ainda um preparo espiritual, emocional, físico e às vezes nem material. Então quando Esther chegou no palácio, não se deslumbrou. Ela entendeu que ela estava cumprindo algo ali para a eternidade. Porque quando a gente vê os heróis da fé, a gente vê lá no livro de Hebreus 11, eles tinham uma esperança em algo que ia vir. Eles estavam aguardando, eles já sabiam. Os heróis da fé do Antigo Testamento. Eles tinham uma visão da eternidade. Que você e eu não percamos a visão da eternidade. Que a gente não fique deslumbrado com as coisas dessa terra. Jogando toda a nossa energia física, emocional nas coisas dessa terra. É importante você fazer esse gasto, é importante, você tem que conquistar coisas, mas nunca perca a visão da eternidade. Isso aqui é passageiro. Isso, nossa posição é passageira, nossa família, tudo é passageiro. Viva com a visão da eternidade. Se você viver com a visão da eternidade, com esse espírito de sabedoria, você vai viver de acordo com a vontade de Deus. E as promessas de Deus, eu te garanto, todas vão se cumprir. Porque Ele é um Deus que promete que Ele cumpre. Então Esther entendeu isso. Porque quando ela chegou lá, que ela chegou a ser rainha, chegou um momento difícil. E ela teve que tomar uma decisão. E aí lá ela entendeu que precisou da forcinha de Mardoqueu. Porque como ser humano todos nós temos medo, né? Todos nós temos medo, nossas limitações. Ele falou, Esther, foi para esse tempo que Deus te colocou aí. E eu quero dizer para você que está aqui nessa noite. Você está aqui no tempo certo, na hora certa, no momento certo, com a idade certa. Você nasceu na família certa. Você está vivendo na hora certa. E é isso que você está passando, que Deus vai te dar graça para você vencer e ser canal de bênção para outras pessoas. Nada acontece à toa na nossa vida. Eu creio na palavra, Romanos 8, 28, que diz que são algumas coisas. Quantas coisas? Todas. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados pelo seu decreto. Quem aqui nessa noite acredita que Deus tem um decreto para você? Claro que tem, Deus, que antes da fundação do mundo, Ele já havia te escolhido e te abençoado com toda a sorte de bênçãos. Então, o seu final está pronto. O problema é se a gente quer seguir o caminho que Ele preparou. Né? Porque vai ter adversidade, vai ter dificuldade, vai ter enfermidade, sabe? Vai ter crise financeira. Vai ter crise com o filho, crise com o marido. Isso faz parte que nós somos todos anormais. Aqui não tem ninguém normal. Nós estamos aqui por causa da graça e da misericórdia de Deus. Tá? E é Ele que nos aperfeiçoa a cada dia. Então a gente não pode tirar o foco dele. Temos que olhar, Hebreus fala, firmemente para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. E lá no palácio ela entendeu. Ah, agora eu sei. Porque eu perdi mãe,
porque eu perdi meu pai, porque vim com meu primo, um fala que é primo, outro fala que é tio, né? Tem versão. Para estar aqui sozinha num lugar que eu não conhecia a cultura, não conhecia a língua, não conhecia o protocolo. Tive que ficar 1 ano aqui no meio dessa mulherada, uma falação, cada uma de um gosto, e eu tive que aprender tudo em 1 ano, num treinamento, para chegar diante de um homem lá, idoso, casar. Vocês acham que Esté, gente, como toda menina judia, se preparava para ser a mãe do Messias? Então toda menina judia, sabe, era preparada para isso, para casar e ter, quem sabe, o Messias vai vir de mim. Mas ela teve que casar com um homem idoso, mulherengo, um homem cheio de gente. Mas ela estava sendo guiada pelos olhos de Deus. Ela teve a sabedoria. Não, tem que ser sensível. Eu vou pagar um preço aqui, mas vai valer a pena. Ela entendeu. Quando Amã se levantou para matar os judeus, ela entendeu, ela teve a sabedoria do alto, gente. Claro, sendo orientada por Mardoqueu, mas a estratégia de preparar 2 jantares. Se é uma pessoa sem sabedoria, só no primeiro já sair abrindo a boca, fazendo escândalo, né? Sabe como é a mulher que não tem controle, né? Ou o homem que não tem controle, faz escândalo, é porque eu sou assim mesmo. Não, Deus, você está num treinamento, Deus está te preparando para tu ter um protocolo do reino. Porque esse reino tem protocolo, sabe? Quem quer ter vitória nesse reino tem que obedecer o protocolo. E o protocolo é o temor a Deus, é a obediência a Deus, é estar enraizado num espírito de submissão à vontade de Deus. Claro, vamos pensar como uma mulher natural como eu. Quem é que gostaria de estar naquele lugar? Claro que ela não gostaria, mas ela entendeu. Eu vim cumprir um propósito. E ali vocês já sabem a história que ela falou no 2º jantar, na hora certa, no momento certo. E ali começou, sabe, a vitória daquele povo. Então, eu quero falar que quando a gente tem o espírito de sabedoria, nós produzimos 3 frutos importantíssimos na nossa vida. Mas eu queria ler o livro de Provérbios, o capítulo 2, do 1 ao 7, que fala da excelência da sabedoria. E daqui eu vou tirar esses 3 tipos de frutos que nós precisamos produzir na nossa trajetória de vida. E diz assim: filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus pensamentos, olha, que coisa linda, né? Para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido e para inclinares o teu coração ao entendimento, e se clamares por entendimento e por inteligência alçares a tua voz, se como a prata buscares e como a tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Gente, a sabedoria de Deus é algo lindo. Agora, ela não vai vir assim, sabe, num passo de mágica na tua vida, não. É como um tesouro. Alguém acha algum tesouro fácil? Você acha que tem alguém que tem um tesouro, que tem joias preciosas, que tem coisas valiosas, você acha jogado na rua? Não. Está escondido. E bem escondido. Então, está ensinando aqui a sabedoria. O espírito de sabedoria é um tesouro, é algo muito precioso, sabe? Não vai acontecer assim da noite para não. Você tem que buscar. E essa busca começa você achando Deus. Se tem alguém aqui nessa noite, sabe, que talvez ainda não abriu o seu coração para deixar Jesus entrar, fazer morada, você vai ter hoje uma oportunidade para começar a buscar essa sabedoria, que Jesus é essa sabedoria. E quanto mais você buscar a Ele, quanto mais você conhecer sobre Ele, olha, pode ter certeza, você vai descobrir coisas lindas e maravilhosas que Deus tem para você, para a sua família e para a sua geração.
Porque esses tesouros também são transferidos para as gerações. É muito lindo quando a gente descobre. Por isso que o inimigo faz de tudo para que a gente não busque esse tesouro, sabe? Não se esforce para alcançar esse tesouro que é a sabedoria. Aí diz aqui o versículo 6. Porque o Senhor dá a sabedoria, e da sua boca vem o conhecimento e o entendimento. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos. Escudo é para os que caminham na sinceridade. Que a gente possa, né, como igreja de Cristo nessa terra, estarmos todos os dias, sabe, buscando esse tesouro e guardando esse tesouro no teu coração. Porque Satanás quer roubar esse tesouro da tua vida. A Bíblia diz, em Provérbios 1:7, que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. E como hoje Satanás tem roubado o temor de Deus das pessoas do mundo. Nunca se viu um mundo tão ateu. Nunca se viu pessoas que se achando que são Deus, não é verdade? Eu sou o meu Deus, já ouvi vários. E às vezes, quanto mais instrução tem, porque sabedoria não tem nada a ver, a sabedoria que vem do alto, com instrução, com conhecimento secular. Eu atendo pessoas que têm um conhecimento secular imenso, mas não tem sabedoria nenhuma na vida. Não para em emprego nenhum, não para em casamento nenhum. Não é feliz, vive à base só de remédio, sabia? E conheço pessoas que não têm quase conhecimento. Pessoas semi-analfabetas, que mal sabem assinar o nome, mas que têm um espírito de sabedoria para aconselhar, para administrar sua vida espiritual, para administrar sua vida financeira, para administrar seu casamento. Gente, que eu fico assim, meu Deus do céu. Sabe? Como é importante você buscar essa sabedoria que vem de Deus. Que se você agregar ao conhecimento secular que você tem, pode ter certeza, você vai ter uma vida abençoada e saudável. E a sua geração vai desfrutar também dessa sabedoria. Como nós precisamos pedir essa sabedoria. Buscar, sabe? Que é um tesouro que você vai ter que cavar. Essa intimidade. Porque quando nós falamos está enraizado no espírito de sabedoria, é num espírito de intimidade com Deus, de amor a Deus. Então, quem está enraizado nesse espírito de sabedoria vai desfrutar desses tesouros que está sendo falado aqui. Então, a primeira coisa que produz quem está enraizado no espírito de sabedoria é a pessoa que produz bons pensamentos. Independente do que ela esteja vivenciando na sua trajetória de vida, independente de onde ela esteja. A gente vê com Esther. Ela estava lá no palácio, recebeu, olha, vai ser... Mas ela não se desesperou. Ela foi conversar com Mardoqueu e ela teve bons pensamentos. E a gente vê que ela teve tão bons pensamentos que ela soube planejar depois que o rei, né, colocou o seu anel, porque a palavra de rei não voltava atrás. Ele não pôde impedir o edito de morte sobre o povo, mas ele falou, eu vou colocar o meu anel numa carta, você pode mandar que o povo vai se defender. Ela teve bons pensamentos e escreveu uma carta para o povo. Vocês vão poder se defender. E diz que o povo recebeu aquela palavra de Mardoqueu e Esther, que eles se defenderam, sabe? E aqueles que queriam matar depois começaram a ficar com medo deles e passou a ficar do lado deles. Você está aqui nessa noite? E o que você anda pensando? O que você anda pensando tem a ver com o que você vê. Tem a ver com aquilo que você está vendo na internet. E hoje, quantas pessoas agindo por falta de sabedoria, porque está sendo levada pelas redes sociais, acreditam em tudo que as redes sociais estão falando. Em notícias de malícia, de mentira, de engano. Cuidado. A Bíblia diz que as más conversações corrompem os bons costumes. Cuide dos seus pensamentos. Provérbios 23:7 diz, assim como você pensa na sua alma, assim você é. A nossa mente é um solo.
Cuidado com as sementes que estão sendo lançadas na sua mente. Vai interferir no seu pensamento. Paulo, depois que ele teve aquele encontro ali com Cristo, ele mudou os pensamentos dele. Ele mudou a visão dele. Ele passou a ter esse espírito de sabedoria. E lá, quando ele estava preso em Roma, ele estava ali naquela cadeia, lá embaixo, num calabouço, preso. Mas ele tinha bons pensamentos, porque ele descobriu quem ele era. Ele descobriu a identidade dele como filho de Deus. Ele descobriu o propósito da vida dele. E ele sabia do futuro dele, da eternidade dele. E lá naquele lugar preso, ele pôde escrever para a igreja de Filipenses. E aí, olha os pensamentos de Paulo dentro de uma prisão. Ele podia dizer, lá em Filipenses 4, a partir do versículo 4. Alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos no Senhor. Seja a vossa vontade notória a todos os homens. Perto está o Senhor. Não estejais inquietos por coisa alguma. Quem é que devia estar inquieto dentro da prisão? Era Paulo. Ele tinha que estar, o homem estava preso lá, não sabia o que ia ser da vida dele. Podia estar altamente ansioso, inquieto. Mas ele estava escrevendo para o povo que estava livre. Ele preso fisicamente, mas livre emocionalmente. E o povo lá, às vezes, livre fisicamente, mas emocionalmente na mente preso. Sabe? Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, com orações, súplicas e ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos pensamentos. Aí ele diz, não estejais inquietos por coisa alguma. E ele diz, quanto ao mais, irmãos, tudo que é puro, tudo que é verdadeiro, tudo que é amável, tudo que é justo, se há algum louvor nisto, pensai. Ele estava na cadeia. Tinha tudo para estar ansioso, nervoso, mas ele entendeu. Quando ele entregou a sua vida a Jesus, ele passou a depender dele. O que é que está interferindo na tua mente? Você está aqui, mas está preocupada. Eu tenho que pagar algo amanhã. Eu tenho que fazer algo. Não, esteja aqui de corpo presente com a sua mente também aqui. Para você guardar essa palavra, porque essa palavra vai fortalecer você essa semana em nome de Jesus. O que é que você anda colocando na sua mente? A nossa mente é afetada pelos nossos 5 sentidos. O que você vê, o que você ouve, o que você fala, o que você toca, vai interferir nos seus pensamentos, na sua mente. Sabe? Então, quando a gente tem o espírito de sabedoria, nós passamos a produzir bons pensamentos. Eu ontem estive no presídio, ali em Bangu, uma programação. Tinham mais de 300 mulheres presas. Aliás, eu fui em 2 áreas. Uma área que eu fui, tinha umas 50, 60 mulheres, que eram mulheres que tinham que ficar separadas, porque são mulheres que maltrataram crianças, que mataram crianças. E eu fiquei assim assustada, porque a maioria mulheres novas. Mulheres abaixo de 60 anos, que já cometeram homicídio, matar criança, maltratar a criança. E a outra ala, mais de 200 mulheres. E eu olhei, e eu comentei com meu marido ontem, e comentei com as pessoas lá que eu estava conversando, mais de 200 mulheres, que eu já fui há anos, e sempre eu via assim, mas ontem eu fiquei assustada, porque eu fui num outro lugar. Muitas mulheres bonitas e novas. E eu conversei com alguma delas, mulheres que tinham tudo para estar livre, trabalhando, produzindo, mas a falta de sabedoria de querer enriquecer antes do tempo. Mulheres que estão ali, que estavam vendendo drogas, levando drogas para fora do país, estelionatárias. Uma lá que me falou, que trabalhou em uma área aí, que ela viu tanto dinheiro e ficou, querendo coisas. Eu falei, gente, a falta da sabedoria que vem de Deus. O ambiente levou a ter maus pensamentos, afetou o caráter da pessoa. Que a gente possa pedir sabedoria a Deus para termos bons pensamentos.
Mas para que a gente possa produzir bons pensamentos, não abra mão da palavra de Deus. Vamos ter a palavra de Deus direcionando a nossa mente. Porque Paulo estava preso, mas tinha uma mente livre. Paulo fala muito de mente. E como a gente tem que cuidar da nossa mente. Que possamos estar enraizados na raiz, uma raiz de sabedoria. E quanto mais profundo for essa raiz de sabedoria, mais bons pensamentos você vai produzir. Você vai chegar num ambiente de discórdia, num ambiente de contenda, mas você vai produzir bons pensamentos naquele local. Como? Porque a segunda coisa que acontece com quem tem um espírito de sabedoria, que está enraizado no espírito de sabedoria, ele vai produzir bons pensamentos. E os bons pensamentos vão levar você a produzir boas palavras. É a segunda atitude de quem está enraizado no espírito de sabedoria. Primeiro, ele vai produzir bons pensamentos, porque vai ter, o que Paulo diz, a mente de Cristo. Sabe? Aquele encontro que Paulo teve com Cristo mudou a mente dele. E ele fala lá em 2 Coríntios 16, que a gente tem que ter a mente de Cristo. Ele começou a buscar o conhecimento de Deus e ele passou a ter a mente de Cristo. Os bons pensamentos levaram Paulo a produzir boas palavras. E se você ver, ele escreveu as 14 cartas do Novo Testamento. E a maioria preso, né? Que coisa linda, né? Tu já pensou, alguém está preso, está escrevendo coisa boa para os outros? Animando outros? Fortalecendo outros? Deus está te treinando aí. Você está pensando, mas como é que eu vou falar de Jesus? Eu estou vivendo essa... mas é aí que Deus quer te treinar. Você vai falar de Jesus e você vai ver os milagres que Jesus vai fazer através das tuas palavras. Né? Eu estava falando com o pastor ali dentro, falei, Elisete, eu estou em orado e tanta gente tem sido curada e a gente está, né, na batalha, que eu já sei que Deus já tem a promessa, já está cumprida, já vai chegar na hora certa, mas é assim mesmo. Tem coisa que acontece na nossa vida, irmãos, que eu não entendo, eu também não entendo muita coisa, mas se a gente não tem a mente limitada para entender os desígnios de Deus, mas eu não posso perder a minha fé em Deus. É a minha confiança de que Deus está no controle. Então, quando você tem esse espírito de sabedoria, você não vai parar no meio do caminho. Você não vai desistir. Você vai chegar na tua Canaã. Você vai chegar no final que Deus te prometeu. E lá, Paulo está lá escrevendo as cartas. E fala para o povo de Filipenses lá. Olha, alegrai-vos no Senhor. Outra vez eu digo para vocês, alegrai-vos no Senhor, né? E aí ele dá o segredo lá no 4:8, versículo 4, capítulo 4, versículo 8. Quanto ao mais, irmão, tudo que é puro, tudo que é verdadeiro, que é honesto, que é justo, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Olha, o que você está vendo e lendo vai influenciar. Eu não vejo jornal, sabe? Porque é tanta mentira que tu vem. Viu? Até a máquina precisa de bateria para recarregar. Imagina a gente, né? Então tem que se cuidar, né? Mas eu fico vendo hoje as pessoas apavoradas. Não, sabe? Leia mais a palavra, declare essa palavra na tua casa, sabe? Tome posse dessa palavra, tenha essa palavra na tua mente, que tem momentos que você vai viver um ataque do inimigo, vai vir alguém te lançar uma palavra, mas você tem a maior palavra, que é a palavra de vitória de Deus na tua vida, e aqui você vai poder repreender. E quando você não souber o que orar, ore a palavra. Abra a tua Bíblia, leia os salmos, leia as orações de Paulo e eu tenho certeza, você vai ter bons pensamentos. Satanás não vai ter autoridade sobre a sua mente. Satanás não teve autoridade sobre a mente de Paulo. Ele falava, eu vou renovar minha mente, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso
entendimento da vossa mente. Para quê? Para que possa experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Está lá em Romanos 12:2. Então, renove a sua mente. Cuidado, hoje eu ando preocupada com as redes sociais. Ainda mais quem é pai aqui. Cuidado com o que os teus filhos estão vendo na internet. Olha, os estudiosos do comportamento hoje estão preocupados. Muita criança, adolescente, adoecendo, se suicidando por causa dos bullying da rede social. Por causa de tanta coisa, tanta informação, sabe? Virou uma salada mista a cabeça das crianças, virou um milkshake. E aí, se não tiver a palavra, sabe? É uma luta, a gente está numa luta hoje cultural violenta. Muito cuidado, porque tudo que entrar na mente da criança vai ficar. Todas as informações. Então, coloque essa palavra. Porque se você colocar a palavra, ela vai ter bons pensamentos. E quem tem bons pensamentos, tem boas palavras. Vai falar o que é bênção. E a gente tem que ter muito cuidado com o nosso pensamento, porque você pensa, sente e fala e age. Então, você tem que ter cuidado com as suas palavras. O que é que você anda falando? Há um ditado que diz que a boca fala do que o coração está cheio. O que você botar na tua mente, você vai falar. O que você ouviu, você vai falar. O que um pai fala para o filho, ele está ouvindo lá. Não fala a palavra não, mas ele fala. A criança daqui a pouco está falando. Então, a gente tem que ter muito cuidado com o nosso pensamento, que é um fruto. Começa aqui. E depois as nossas palavras é o segundo fruto. Cuidado com as palavras. O salmista diz que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam todas para o seu louvor. Esther e Mardoqueu tinham bons pensamentos a respeito do que Deus tinha para a vida deles. Por isso que Mardoqueu, sabe, foi um cara estrategista. E Esther também. Porque teve bons pensamentos, que ela tinha convicção que ela estava ali naquele reino, porque Deus a colocou ali, que ela teve a estratégia de pensar e depois ter a estratégia para falar na hora certa. Na hora certa ela falou com o rei. Rei, eu quero te fazer um pedido, sabe? Porque Amã quer destruir o nosso povo. Você tem falado na hora certa com o seu cônjuge? E o que é que você anda falando? As nossas palavras têm poder. As nossas palavras são energias e elas influenciam o ambiente. O que é que você anda falando para o seu cônjuge? O que é que você anda falando para os seus filhos? O que é que você anda... A nossa boca é uma boca profética. A gente está aqui para profetizar bênção. Então, você é uma boca profética dentro da sua casa. Um momento pode ser, se eu estou vivendo um momento difícil, Elisete, meu marido não é cristão, tenho filhos que estão longe da casa do Senhor, mas que você possa fazer como Josué. Ele falou, vocês vão poder servir a quem vocês quiserem, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Você tem orado dentro da sua casa e declarado isso? Só você cristã é cristão, mas eu e minha casa, vai lá no quarto dos teus filhos, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Vai lá na sua sala, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu vou aqui fazer o culto doméstico com a minha família, eu já me vejo aqui entrando na igreja com a minha família, minha herança, comece a profetizar. Às vezes a gente quer profetizar aqui dentro, é muito bom, mas você tem que abrir essa boca profética lá na sua casa, sabe? Você tem que profetizar, porque quando a gente vê Paulo lá, né, quando ele saiu da prisão, que os grilhões se quebraram, que o centurião ficou doido, e agora eu vou morrer. Paulo falou, não, amigo, vai lá, em Atos lá, 16:31, o que ele falou? Crê no Senhor Jesus Cristo, e serás salvo? Só Ele? Tu e a tua casa. Olha a boca profética de Paulo. E eu estou profetizando aqui, vai ser salvo você e a tua casa.
Você vai entrar no céu com a tua família. Levanta a sua mãe da casa. Eu vou entrar no céu com a minha família. Satanás não tem nenhuma legalidade sobre a minha família. Eu sou uma boca profética dentro da minha casa. Eu ouvia meu pai falando isso quando meu irmão estava longe, né? O Odilon. Não, a minha casa é um pedacinho do céu. E eu vou entrar no céu com a minha família. E já foi um irmão meu, né? Já está lá com ele. E eu sei que nós vamos também estar juntos lá. Então, não importa, talvez você está aqui nessa noite, só você está vivendo uma luta dentro da tua casa. O marido longe, ou a esposa longe, os filhos longe. Ah, mas você vai ser a boca profética dentro da sua casa. Você tem esse espírito de sabedoria para ter bons pensamentos, para produzir boas palavras. E quando você produz boas palavras, você vai ter boas atitudes. É uma consequência. Primeiro, bom pensamento é pensar, o sentir e o agir. O espírito de sabedoria vai atuar nessas três áreas. Bons pensamentos, boas palavras e bons frutos. Quem crê que você vai frutificar na sua casa? Você é um primeiro fruto e você vai gerar outros frutos. Você vai gerar frutos para a sua geração. Você não vai perder a sua geração em nome de Jesus. Enquanto Jesus não voltar, a sua geração vai fazer diferença nessa terra. A sua geração vai atuar nos 7 montes dessa terra. Deus vai levantar aqui famílias que vão atuar nos 7 montes dessa terra. Porque o que Mardoqueu e Esther estavam lutando? Não era só por ele, não. Era pela geração, pelo povo de Deus. Sabe? Por aquele povo. E é isso que Deus quer fazer com a minha família e com a sua. Que você possa produzir bons pensamentos. Você vai produzir boas palavras. E você vai produzir boas ações, boas atitudes. E você vai ver o resultado nos 7 montes dessa nação que a gente tem orado, para Deus levantar no monte da política, no monte da educação, no monte da saúde, no monte da ciência, no monte das artes, no monte da economia, no monte da igreja, porque Deus vai levantar pastores e pastoras, vai continuar, enquanto Jesus não voltar, a igreja vai seguir fazendo a diferença. E não é só com a gente. A Devec não para em mim, nem no pastor Sila, nem no pastor aqui, da Ingrid, no pastor Renato, não. É na geração. Sabe? Os heróis da fé viviam em função das gerações, se preparando para deixar um legado para gerações. E para que se deixe esse legado, nós temos que ter esse espírito de sabedoria para aprendermos a administrar as situações da nossa vida, para olharmos as dificuldades da vida e as coisas boas da vida com os olhos de Deus. Para aprendermos a vivermos e desfrutarmos daquilo que Deus tem. Que nessa noite nós possamos nos enraizar, aprofundar nossas raízes no espírito de sabedoria. Que a gente possa cavar esse tesouro que é a sabedoria. E para isso eu só posso cavar esse tesouro tendo intimidade com Deus, temendo a Deus. O temor a Deus é estar enraizado num espírito de obediência aos princípios da palavra de Deus. Se eu estiver, se você estiver, se nós estivermos, nós vamos reinar nessa terra com Cristo. Nós, como igreja, vamos fazer diferença. Vocês, como igreja aqui em Realengo, vão abalar aqui esse local. Daqui a pouco essa igreja vai estar fazendo 2 cultos, porque vai estar aqui muita gente sendo atraída através da vida de vocês. Vocês creem nisso? Então vamos ficar de pé. Que a gente possa pedir ao Senhor essa sabedoria que vem do alto.